Glória a Deus, a paz, gente. Boa noite. Já tá ao vivo? Eu não tinha visto que estava ao vivo aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe. Agora que eu vi tá ao vivo, acredito eu que há alguns minutos já. Por isso que eu tô vendo aqui 6 pessoas já ao vivo e não saíram. Agora tá explicado, é porque já tinha começado. Bom, gente, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Estamos caminhando para o 9º princípio para um ano frutífero. Estamos nos movendo em direção a um ano que cremos que será um ano de frutos. Nós desejamos isso e por isso nos movemos para isso. Diferente de simplesmente ficar jogando palavras ao vento, dizendo que 2025 vai ser isso, 2025 vai ser aquilo. O mais importante do que apenas falar é nos movermos para aquilo que nós, por fé, declaramos. Então, quando nós anunciamos 2025, em nome de Yeshua, será um ano frutífero, nós não estamos falando isso por achismo, nós não estamos falando isso por positivismo, nós estamos falando isso por uma convicção pautados na palavra do Senhor Yeshua, que afirma que o Pai nos designou para darmos frutos. E porque o Pai nos designou para darmos frutos, é que nós estamos então nos movendo para isso. O nosso destino é darmos frutos. O nosso destino é frutificarmos. É para isso que nós fomos designados. Quero já convidar, incentivar você a compartilhar essa live com alguém, compartilhar nos grupos. Você que está no grupo da igreja, você que participa de algum grupo onde se propaga e se compartilha a palavra de Deus, no grupo da sua família, pega agora esse link do YouTube, manda para o máximo de pessoas que você puder. Eu estou fazendo isso aqui agora. Já estou mandando aqui para os grupos e eu quero incentivar você a fazer o mesmo. Estamos caminhando agora já para o 9º princípio, nos aproximando da virada do ano, que vai já ser nessa terça-feira. De terça para quarta-feira vamos estar na igreja, celebrando ao Eterno e consagrando ao Senhor os primeiros momentos de um ano que se inicia. Existe uma coisa chamada ciclos. Nós precisamos saber encerrar ciclos e iniciar outros ciclos. E cada ano é um ciclo que nós estamos encerrando quando ele termina e um novo ciclo que estamos iniciando quando ele se inicia. Então, pela vontade de Deus, fomos permitidos chegar até o fim desse ano de 2024. Conseguimos. Ainda faltam alguns dias, ainda tem coisas para acontecerem, ainda mudanças podem serem realizadas, milagres podem ser experimentados, mas já estamos no fim, de um ciclo. E nós louvamos a Deus por podermos ter chegado num fim de mais um ciclo. Por poder termos chegado nesse tempo e nos preparando já para um novo ciclo que nós cremos que vai ser de frutificação. Por isso nós estamos fazendo essa série de lives, essa série de princípios, já desde a semana já passada, porque nós já estamos completando agora, vamos completar praticamente 2 semanas que estamos realizando, mas já é o 9º princípio que nós vamos compartilhar com você daqui a pouquinho. Mas antes, eu preciso que você me ajude, a compartilhar esse link. Compartilhe com mais pessoas que choraram no ano de 2024, mas não deixaram de lançar suas sementes. Independente das dores, dos sofrimentos,
das angústias, continuaram semeando. Eu mesmo tive muitas dores esse ano, assim como você que está me assistindo, certamente enfrentou muitas adversidades esse ano, mas você, apesar dessas adversidades, você não deixou de semear. E por não deixarmos de semear, pela palavra do Eterno, nós podemos estar certos de que haverá uma colheita. Haverá uma colheita. E por isso nós estamos iniciando esse projeto de buscar princípios que vão nos conduzir para um ano de frutos, onde veremos a colheita de tudo que foi semeado com lágrimas. E não só do que foi semeado no ano de 2024, mas o que já vem sendo semeado já há alguns anos. Nós cremos e para isso estamos nos movendo, para chegarmos a de fato colher os frutos. Não tem outro caminho, não tem outro resultado que aquele que foi escolhido por Deus vai chegar. Porque o próprio Senhor Jesus vai nos dizer isso, e eu quero compartilhar, antes da gente partir para o próximo princípio, enquanto os irmãos vão entrando, eu quero já compartilhar isso com os irmãos. O Senhor Jesus, aqui em em João, no capítulo 15, João capítulo 15, versículo 16, olha só o que diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, e para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deixa eu ler na King James: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Quando Yeshua está aqui no versículo 15, enfatizando: eu vos designei para que vocês vão e deem frutos, ele está colocando a palavra dele como uma garantia de que nós vamos dar frutos, como uma garantia de que nós vamos frutificar. E quem dá essa garantia não sou eu. Quem garante isso é o próprio Senhor Yeshua. Ele nos designou para darmos frutos e frutos que permaneçam. E os princípios que nós temos buscado são com o objetivo de nos posicionar em direção a isso. Porque quando ele diz assim: eu vos escolhi para que vocês vão, a vós, e vos designei para irdes, olha que interessante, ele vai dizer: eu vos designei para irdes e dardes fruto. Então veja que antes de dar o fruto, primeiro tem o ir. Esse ir é a nossa movimentação, nós nos movemos em direção àquilo que vai nos fazer dar frutos. E nós precisamos então estar nos movendo. E Yeshua nos designou para darmos frutos, mas antes que a gente chegue no fruto, primeiro ele diz: vão. Ou seja, tem que haver da nossa parte alguma movimentação. E nós estamos nos movendo agora através desses princípios, dessas orações que temos feito. É um tipo de movimentação que estamos fazendo para chegarmos a de fato naquilo que Yeshua nos designou, darmos frutos. E o princípio que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos hoje, para nos nortear a fim de darmos frutos, e é algo muito ligado ao frutificar, é um princípio chamado princípio da mordomia. Pode ser um pouco confuso em primeira vista, em primeiro momento, porque nós nos acostumamos a ouvir, por exemplo, pessoas que estão muito confortáveis ou às vezes até folgadas dizerem para essas pessoas, às vezes até a gente já disse para alguém:
Poxa, você vai ficar aí nessa mordomia, como se referindo a alguém que está sendo só servido e não faz nada. Mas quando nós queremos trazer a mordomia como um princípio para darmos frutos, nós não estamos falando do ponto de vista daquele que é servido. Isso não é mordomia. Mordomia não é ser servido. Mordomia é nós servirmos. Nós entendermos, nós discernirmos que tudo o que o Eterno disponibilizou para nós, Ele deixou nas nossas mãos com a finalidade de nós o servirmos e, por consequência, servirmos o nosso próximo. Em certo sentido, eu diria então que, por exemplo, uma pessoa muito rica, ela é uma mordoma ou um mordomo do Eterno. Deus levanta pessoas que vão ser mordomos neste mundo, serão mordomos do reino. Em que sentido? Que as riquezas a elas confiadas devem servir, elas devem usar isso para servir aos propósitos do Eterno. Como, por exemplo, servir ao propósito das causas sociais que Yeshua nos incentiva a fazermos, como ele diz que devemos visitar o doente, dar ao pobre com a mão direita, sem permitir que a mão esquerda saiba aquilo que foi feito. Então, está dentro dos propósitos do reino servirmos aos necessitados, mas para isso tem que ter recurso. Muita gente deseja servir aos necessitados, mas não tem recurso. Então o Eterno ele concede recursos que serão usados como alguém que está sendo um mordomo do reino neste mundo, servindo as causas do reino presentes neste mundo. Isso se aplica de maneira mais direta e clara na questão financeira, mas os dons de Deus, as dádivas de Deus, as riquezas de Deus não se limitam apenas a questões financeiras. Existem muitas outras dádivas que o Eterno concede a nós que devem ser usadas como uma mordomia, ou seja, como um serviço ao reino neste mundo. Quero desejar boa noite para Maria Neves, que está aqui conosco. Amém. Que Deus abençoe, a paz. Boa noite a todos. A Virgínia, a Marisa, a Ivanilda, a Maria de Fátima, Maria José, a Sandra também está aqui com a gente, a Joana. Deus abençoe, dona Joana. Que o Eterno abençoe a senhora aí, né? Está viajando, estamos aguardando o seu retorno. Que Deus abençoe sua virada de ano. Elaine, Rosmari também está aqui com a gente. Deus abençoe, dona Rose. Valdinei também está aqui conosco. Maria Silva. A Miriam também está aqui conosco, desejando shalom. Shalom, Miriam, que o Eterno abençoe você. Então nós precisamos nos mover para darmos frutos. E uma das questões que nos são designadas como um princípio para darmos frutos é esse princípio da mordomia. Porque o fruto, meus irmãos, é sermos, de certa forma, mordomos do reino. Uma árvore não dá fruto para si mesma. Uma árvore dá fruto para o próximo. Fruto, portanto, se manifesta em tudo aquilo que tem impacto no outro. Tudo aquilo que diz respeito a um benefício pessoal não é fruto, é dádiva de Deus. Mas essa dádiva de Deus pode se tornar um fruto. Quando que essa dádiva se torna um fruto? Quando essa dádiva é usada dentro do princípio da mordomia, ou seja, quando essa dádiva é utilizada em benefício de algo ou de alguém. Então, uma pessoa que enriqueceu, ela não pode dizer que deu fruto enquanto essa riqueza não servir a uma causa. Uma pessoa que se formou não pode dizer que dá fruto ou que deu fruto enquanto essa formação não servir a uma causa. Uma pessoa que se tornou
recebeu de Deus algum cargo, algum ofício na igreja, por exemplo, como obreiro, como evangelista, como alguém que serve no louvor, serve na mídia, uma pessoa não pode dizer que ao chegar nessa posição ela deu fruto, enquanto isso não for usado em benefício de alguém. Uma pessoa que tem muito conhecimento bíblico não pode dizer que deu fruto, enquanto esse conhecimento não impactar alguém. Então, fruto, é quando eu utilizo uma dádiva em benefício de alguém. Isso é um fruto, o que se aplica dentro do princípio da mordomia. Que o mordomo é o que entende que tudo que foi confiado a ele não é dele, mas foi dado a ele para que fique no seu cuidado com o objetivo de realizar algo, construir algo, fazer algo. Porque também não adianta a gente só ficar cuidando ali, preservando, mas não constrói nada. É como um exemplo que eu gosto de dar de um dono de uma obra que ele chamou 2 funcionários. Ele falou assim: posso confiar em vocês? Eles disseram: pode, patrão, pode confiar na gente. Tá aqui esses materiais. Eu estou designando a vocês, eu estou deixando nas mãos de vocês esse material. E eu vou viajar. Quando eu retornar, eu vou ver, como é que tá aí o que eu estou deixando com vocês. Eles: não, patrão, pode ficar tranquilo. E ele foi, viajou, ficou um bom tempo viajando. Quando ele retorna, ele vai dizer, ele vai procurar esses funcionários, fala assim: e aí? E aí os funcionários vão dizer assim: olha, nós não dizemos que o senhor pode confiar em nós? Então, vem aqui ver. Tá vendo os tijolos que o senhor deixou aqui aos nossos cuidados? Tá vendo a areia que o senhor deixou aqui aos nossos cuidados? Tá vendo? Tá do mesmo jeito que o senhor deixou. Nós não destruímos nada, tá tudo do mesmo jeito. Aí o patrão vai repreendê-los, porque não adiantaria eles terem apenas preservado o estado original daquilo que eles receberam. Eles deveriam ter utilizado aquilo para construir algo. Então, o princípio da mordomia não é só no sentido, quando se trata da mordomia para o reino, não é só no sentido de nós preservarmos. Deus me deu conhecimento da Bíblia, eu tenho que guardar esse conhecimento aqui, eu não posso deixar que se perca, vou proteger no fundo do meu coração e não abra minha boca para falar para ninguém aquilo que Deus só entregou para mim para que sirva ao propósito dele. Então, o que adiantou? É alguém que recebeu algo para cuidar com o objetivo de edificar algo. Então, o mordomo no reino é aquele que entende que tudo que tem foi dado a Deus, foi dado por Deus a ele, para que ele, em posse disso, cuide, preserve e edifique. E construa. Como, por exemplo, Yeshua vai nos mostrar isso de maneira muito clara, aqui em Mateus 25, versículo 14. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Quem são aqui essas pessoas? São servos. Dentro do princípio que nós estamos trazendo, eu poderia dizer, são mordomos. Confiou-lhes os seus bens. Ou seja, os bens não são dos servos, é do Senhor. Mas esse Senhor confiou. É interessante porque tudo que o Eterno nos dá é como alguém que está confiando a nós algo, mas também confiando em nós. O mordomo tem que ser alguém de extrema confiança, porque ele vai receber o acesso ao reino, o acesso à herança, o acesso aos dons, mas ele precisa saber administrar isso. Então, antes de tudo, tem que ser alguém confiável. Não se trata aqui de confiar em Deus apenas. Se trata de Deus poder confiar em nós. Então nós estamos falando que 2025, em nome de Yeshua, será um ano frutífero, porque ele diz que nos designou para darmos frutos. Mas será que o Eterno pode confiar a você os frutos do reino? Ele pode. Você é digno de confiança? Deus pode confiar em você? Você quer ver se você pode responder isso ou não? As pessoas podem confiar em você?
Porque se você não é digno da confiança dos seres humanos, como é que você vai ser digno da confiança de Deus? Como é que Deus vai poder confiar algo a você se nem as pessoas confiam em você? Você é confiável. O mordomo é confiável. O Senhor tem que confiar no mordomo. Olha o que Pedro vai dizer, por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, no versículo 10. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, o que é essa multiforme graça de Deus? Os dons de Deus. Nós devemos servir ao outro com o dom que Deus me deu. Mas você é confiável a esse ponto? Se Deus verdadeiramente te enriquecer, você prosperar, você vai usar isso em serviço do reino? Se você realmente se tornar e receber uma sabedoria sobrenatural com respeito à Bíblia, aos mandamentos, aos ensinos do Evangelho, o que você vai fazer com isso? Você vai se tornar arrogante? Você vai se tornar o tipo de pessoa que vai começar a desprezar todo mundo porque você se tornou mais sábio que os outros? Será que Deus realmente pode confiar a você os dons dele? Isso é o que é a primeira característica do mordomo. Ele é confiável. Uma pessoa que não é confiável não pode ser um mordomo do reino. Então, como que alguém pode se tornar um mordomo do reino? Tornando-se alguém confiável. Alguém cujo o Eterno pode confiar os seus dons. Vamos continuar aqui para a gente já orar. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, e a cada um conforme sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Está vendo de novo? Que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Mas o que é o mordomo cuidar daquilo que o Senhor confia a ele? Não é ele guardar para si, é ele distribuir isso, multiplicar isso. E quando que eu multiplico? Quando eu passo isso para alguém. Como uma vela que está acesa e você usa a chama daquela vela para acender outra. Aquela chama incendiou outra. Isso é o multiplicar. Então o mordomo do reino não é só aquele que preserva o estado original daquilo que recebeu. Ele multiplica aquilo que recebeu. Como que ele multiplica? Passando para frente. Aprendendo para ensinar. Enriquecendo para contribuir. Recebendo o dom para servir. É sempre para algo e nunca para si mesmo. Diferente desse servo, desse mordomo, que o Eterno confiou a ele 1 talento, que por mais que em comparação aos outros foi o que menos recebeu, mas 1 talento era uma grande quantia em termos monetários, era algo de muito extraordinário. Então, por mais simples que pareça um dom que Deus te deu, isso é muito importante para o reino. Que você possa, nesse ano de 2025, aplicar o princípio da mordomia. Comece a servir. Se você não está envolvido em nenhuma área da igreja servindo, comece 2025 tendo como uma das metas: eu quero servir. E às vezes não é só você ficando lá plantado dentro da igreja, não. O que você tem que pode servir o reino, que pode servir os irmãos, que pode servir os projetos? O que você tem? O que Deus confiou a você? O que você carrega? Qual é o teu talento? Coloca dentro do teu coração: 2025 eu vou multiplicar o meu talento, porque assim eu estarei me tornando um bom mordomo, alguém confiável. E o que ocorrerá com aqueles que forem confiáveis? Deus designará ainda mais talentos. Amém?
Vamos orar ao Eterno para que Ele nos faça bons mordomos. Suéder está lembrando. Boa noite, Suéder, a paz. Para os irmãos que estão conectados conosco, que vão assistir depois, a se inscreverem no canal. Não saia dessa transmissão sem antes se inscrever, sem antes deixar o seu like, tá bom? Quero convidar todos que estão aí agora. Vamos já apresentar o ano de 2025 nesse exato momento, em oração ao Eterno, e pedir a Ele que nos faça ser bons mordomos nesse ano de 2025. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a, se você puder, fechar os seus olhos nesse momento. Aleluia, Pai. Nós te bendizemos. Tu és digno de toda a honra, Tu és digno de toda a glória. E neste momento, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro junto com esses irmãos que estão se conectando conosco em prol desse próximo ano que estamos próximos a entrar, pedindo ao Senhor Deus que nos conduza para frutificarmos. Para isso o Senhor nos chamou, para darmos fruto. Mas para que cheguemos ao fruto, o Senhor disse: eu vos designei para que vocês vão e deem fruto. É preciso ir, é preciso se mover. E nós temos nos movido, Senhor. Dentro daquilo que podemos, nós temos nos movido. E cremos que essa movimentação vai nos conduzir ao fruto, porque assim disse o Senhor a nosso respeito, para que vocês vão e deem fruto. E uma das coisas para onde queremos ir nesse ano de 2025, Pai, é para o serviço, é para servirmos ao reino, servirmos aos propósitos do Eterno. Talvez existam pessoas que nos assistem agora e que, Senhor, só recebem, só querem receber, só querem engordar, querem conhecer muito da Bíblia só para guardarem para si, querem prosperar financeiramente apenas em benefício próprio, querem ter muitos talentos, sabedoria, realizações, com o objetivo de apenas edificarem a si mesmos. E é por isso que não dão fruto, porque o fruto não é para nós. O fruto é para o mundo, é para o próximo, é para o necessitado, é para o oprimido, é para o perturbado, é para o que está na sarjeta, é para o que está à nossa volta. É para isso o fruto, como uma árvore que não come do seu próprio fruto, mas cujo objetivo é com seu fruto alimentar outros. Pai, queremos que outras vidas sejam alimentadas, beneficiadas, abençoadas através de nós. Nos designe, Eterno, como Yeshua nos designou pela sua palavra, para irmos e darmos frutos. Essa é a palavra de Yeshua a nosso respeito, e nós queremos declarar ela sobre nós, Senhor. Nós vamos ir, nós vamos nos mover em direção ao Teu reino, em direção ao Teu propósito, na propagação do Teu evangelho, no compartilhamento da Sua palavra, na edificação do próximo, na edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós vamos nos mover, Senhor. E enquanto nos movemos, cremos que estaremos vendo frutos. Pessoas que têm chorado. Talvez para alguns 2024 foi mais de lágrima do que qualquer outra coisa. Mas que nós venhamos crer, Eterno, se o nosso posicionamento foi correto, se não nos afastamos, se não nos desviamos, se continuamos fazendo aquilo que sabemos que devemos fazer, então essas lágrimas vão apenas regar cada semente que foi lançada. Nós pedimos ao Senhor que nos conduza em seu caminho, que não nos deixe nos afastar de Ti. Dá-nos, Eterno, sabedoria, para que não nos tornemos uma árvore infrutífera, porque aquele que não der fruto será cortado e lançado fora. Mas aquele que dá fruto, o Senhor vai limpá-lo, para que ele dê mais fruto ainda.
Então nos limpa, Senhor. Talvez muitas lágrimas que derramamos em 2024 foi o Senhor nos limpando. Foi o Senhor nos limpando para que agora, em 2025, venhamos dar ainda mais frutos. Em nome de Yeshua, Eterno, nós te pedimos, Senhor, pela igreja de Guarulhos, pela igreja de Mairinque, pela igreja de Sorocaba, pela igreja de Itaquera. Nós sabemos, Deus, que em muitos aspectos o Senhor nos limpou, e o limpar é tirar, é remover. Muitas coisas foram perdidas, muitas coisas talvez ficaram para trás, mas nós queremos crer, Eterno, que foi o Senhor nos limpando para darmos ainda mais frutos. Que assim possamos crer e continuar crendo, em nome de Yeshua. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que o Eterno abençoe a cada um dos irmãos que ficaram conosco até aqui. E Yeshua nos revela isso, meus irmãos. Aquele que não der fruto, ele é jogado fora. Mas o que der fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto ainda. Não reclame, não murmure. Não questione a Deus duvidando dele, daquilo que foi tirado da sua vida em 2024. Eu creio que foi Deus te limpando para que em 2025 você dê fruto. E o Senhor falou isso ao meu coração quando, por exemplo, acho que foi essa semana passada. Eu gosto muito de planta, você deve ter percebido isso. E nas minhas lives sempre tem alguma planta. E tem uma palmeira aqui do meu lado esquerdo. E tinha uma folha dela que estava bonita, mas amarelou. E eu aprendi que eu tenho que cortar essa para a planta não ficar desempenhando um esforço tão grande para tentar recuperar aquela e acabar afetando as outras. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que cortar. Ela estava grande, bonita, era uma haste bonita, eu tive que cortar. E na hora eu falei, poxa, eu não queria cortar essa haste, mas eu tenho que cortar para que as outras continuem bonitas, para que as outras continuem florescendo. E Deus falou isso no meu coração. Foi isso que eu fiz na minha igreja, na vida dos meus filhos, com muitas coisas nesse ano. Coisas que eles não queriam que fossem tiradas, mas eu tirei para que outras não fossem perdidas, para que mais outras pudessem ser beneficiadas e frutos pudessem vir. Então eu creio firmemente nisso. Deus nos limpou e em 2025 nós cremos haverá frutos. Que o Eterno abençoe você, Deus abençoe Virgínia, Maria Silva, Joana, Marisa, Soéder, a Miriam, Marias Neves, né? Tem mais irmãos aí que eu já citei no começo da live. Deus abençoe cada um dos que também nos acompanharam pelo Instagram. Que o Eterno te abençoe. Lembrando que nesse domingo agora, a última Santa Ceia do ano aqui em Guarulhos, nas demais igrejas, nós estaremos celebrando ao Senhor nesse último domingo do ano. Deus nos guardou até aqui, Deus nos livrou até aqui e vamos celebrar, vamos agradecer a Ele e já nos preparar para essa virada que vai acontecer terça-feira, dia 31, às 9h30 da noite aqui em Guarulhos, como também em Mairinque e nas demais igrejas com seus respectivos horários. Mas você que se preza como um crente fiel, servo do Eterno, precisa estar conosco nessa virada de ano. Nós vamos consagrar, nós vamos falar para o nosso coração: Deus é o primeiro em todas as realizações que eu te fizer em 2025. Por isso, os primeiros momentos nós vamos estar em oração. Vai começar às 9h30 e vamos terminar por meio de meia-noite 10, meia-noite 15. Vamos ter um momento de confraternização assim que encerrar o culto. Quem não puder ficar para o momento de confraternização, volta para suas famílias. Não precisa, às vezes você só vai poder vir para o culto, mas vem para o culto. Encerrou, você parte para sua casa, mas os que puderem ficar conosco em comunhão com a igreja, você teve comunhão com a sua família no Natal, vem estar em comunhão com a sua família espiritual agora na virada. Então você vai trazer um prato salgado, um prato doce, se você puder, para estar ajudando no momento ali do jantar, da confraternização. Se você não puder, mas pode ficar para o jantar, vem da mesma forma, tá bom? Serão todos muito bem-vindos
não tem custo nenhum, nós só estamos pedindo para que as pessoas nos ajudem com os alimentos. Então você traz algo, ou se você não conseguir preparar, você passa numa padaria mesmo, traz alguma coisa, prepara algo, vem para o culto se você for ficar depois num momento de confraternização. Quem não puder, não tiver em condição, não está conseguindo preparar nada, nem financeiramente tem condições de comprar alguma coisa para trazer para o jantar, vem da mesma forma. Mas se você pode, então você vai preparar alguma coisa em honra a Deus e à igreja que você congrega, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Em nome de Yeshua.